Fala pessoal, chegamos em agosto e nesse vídeo eu vou trazer para vocês como que foi a rentabilidade da mineração no mês de julho de 2023 apenas com CPU Mining. Tendo ciência de que eu tenho um contrato com uma cooperativa de energia mais limpa, o quilowatt-hora injetado por eles deixa a minha conta de energia muito mais barato do que o do restante do país. E que eu escolhi nesse mês não minerar a moeda mais rentável nas calculadoras de rentabilidade, mas sim de apostar na mineração solo de Dero. Ou seja, todo o valor do bloco quebrado iria direto para minha carteira e não dividido numa pool de mineração. Então vamos ver como que ficou a rentabilidade desse mês? Esse aqui é o meu setup de CPU Mine durante esse mês de julho. Mas a Rig 03, ela só veio ligar lá pelo dia 26 quando chegou esse novo processador, então não foi lá seus 90 kHz durante o mês inteiro. Por enquanto, eu estou agora minerando nesse mês uma outra aposta, deixando o Dero Mine do 5950X numa pool de mineração, voltei para Friends Pool e o resto eu tô fazendo a mineração de ADA Coin, mas depois isso é um assunto para um outro vídeo. E aqui no Dero Hit dá para ver o histórico da minha carteira, como que foi o mês de julho. Então dá para ver que às vezes você batia lá mais do que era prometido pela mineração conforme o kilohash da minha rig. Então teve vezes que eu quase fiz um Dero durante um dia, só que teve vezes que eu fiz um bloco apenas quebrado de mineração. Então ficou muito volátil. Dá para ver também pelo site da Friends Pool, que a gente consegue ver aqui no histórico que ele pega lá no Dero Hit, mas em formas de barra do gráfico, e é bem volátil a mineração solo. Puxando para deixar bem transparente para vocês o quanto que eu minerei nesse mês, eu baixei aqui na minha Dero Wallet todas as transferências quando você recebe diretamente pela Coinbase, ou seja, é o bloco da mineração, então é 0,0615, às vezes dá até um pouquinho mais, 6194, dependendo da quantidade de transações que tem nesse bloco, vem uma gordurinha a mais, mas não foge muito disso. Então, vou mostrar para você dia 23 de julho, 20, 19, 17 e até chegar aqui no dia 1 de julho, onde eu comecei a mineração solo. E aí, lógico que a gente teve aquela quirera um pouquinho do saldo que eu tinha na mineração PPLNS na Friends Pool, que eu recebi aqui no dia 1º, cerca de 0,17 Dero, e essas outras que eu recebi de pool, essas maiores aqui, é o histórico de recebimento de pool, do qual eu recebi 0,00012, a outra eu recebi também bem pouquinho, ó, o 2 mínimo, e o 1 mínimo foi quando eu testei a mineração no Android, na mineração de Dero no Android. Então a pool fez questão de pagar esse pouco hash que o Android fez lá. E eu enviei todo o saldo exatamente à 00:30 no meu último bloco de mineração. No mês de julho, eu enviei todo o meu saldo de Dero da minha carteira, que foi 12,91 Deros. Chegou aqui a hora da nossa planilha, então vamos ver o que a Cogeco falou pra gente. Ela mandou a planilha que conseguiu injetar de energia cerca de 96% da minha fatura, quase zerou a minha fatura aí. Então a cooperativa mandou 781 kWh dos 811 kWh que eu consumi na minha casa inteira. Então, para a Cogeco eu vou pagar R$ 423 e o restante de encargos, imposto, um monte de coisa que a Celesc cobra da gente, né? No caso, a concessionária de energia daqui em Santa Catarina, mais R$ 173. Então, coloquei aqui na tabelinha que a Cogeco de crédito mandou 781, me cobrando 423, então eu paguei 0,54 centavos o quilowatt-hora da Cogeco. A Celesc, eu consumi 811 total da minha casa, ar-condicionado e tudo mais, e ainda sobrou 173. Então, o total do consumo da minha casa foi 596. E o quilowatt-hora que eu vou pagar para a minha casa vai ser de 0,74, e esse é o valor que eu vou fazer o cálculo das minhas rigs. E agora vai estar passando aqui no lado um vídeo do resumo de todas as minhas tomadas positivas, do qual não importa muito por a rig 01 mais 02 no mês inteiro ter consumido 200 kWh e somente a rig GPU com 3.900 ter consumido 105. Não foi bem isso que durante o mês eu acabei mudando as minhas tomadas de lugar, coloquei os dois CPUs apenas numa tomada só com aquele cabo split 24 pinos, do qual eu trouxe aqui um review no canal, que eu pude colocar duas placas-mãe apenas numa fonte de mineração, então foi bem bacana. Então eu peguei todas as tomadas e somei, independente se ficou só um dia ou não, e no total das tomadas foram lá 418 kWh. O custo de manter as rigs 24 horas ligado durante esse mês, então foi de R$ 307. Peguei o quanto que elas consumiram e multipliquei pelo 0,74, que foi o quilowatt-hora na somatória dessas faturas aqui. Então, R$ 307 foi o meu custo. Pegando lá na Coinex, a cotação do Dero tá em 4,11. Eu poderia ter vendido na alta, mas eu preferi não vender apenas para a gente fazer esses cálculos juntos. E o preço em reais hoje do dólar está em 4,79. O total minerado do mês, então, de Dero
tirando o PPLNS, que foi aquele 0,1 Dero que sobrou de umas Quirera mais as mineração de Android que eu fiz de teste durante esse mês, então foi de 12,73947 Deros no mês, totalizando $52. E o resultado final do nosso mês foi de menos R$56 da minha aposta de Dero solo. Como explicado no início do vídeo, aqui foram duas apostas: a mineração solo de Dero e não a mais rentável, e também não vender nada dos Deros apenas no final do mês, para aquele investidor que só quer vender uma vez por mês e não ficar olhando a volatilidade da sua cotação. Então, com a volatilidade em alta, a gente pode perceber que lá no início do mês o Dero estava facilmente acima dos $4,5 a unidade, mas chegou ali perto dos $3,9. Hoje tá aqui no 4,09, 4,11 quando eu fechei esse vídeo aqui. Então, talvez se eu tivesse minerando Dero, continuasse a tentar fazer a mineração Dero numa pool para não ter tanta volatilidade dos seus ganhos, talvez eu teria mais Dero na minha conta, e liquidando também os Deros lá no início do mês, quando estava acima de 4,50, e acreditasse que o Dero poderia cair e liquidasse sempre na minha carteira, eu talvez sairia positivo nesse mês. Mas eu quero trazer o teste real para vocês aqui, das pessoas que querem deixar a rig minerando e no final do mês verificar se deu certo ou não. Esse teste foi mais para mostrar para vocês como que é a mineração solo, que é dura às vezes. Eu quebrei um bloco em certa vez, nos outros dias eu quebrei mais de 8 blocos. Então, por essa volatilidade, não dá para tirar um cálculo em cima da conta de sorte. A sorte de você quebrar um bloco, não há cálculo algum que possa mensurar se você vai ter sorte nos próximos 10 blocos ou você vai ter azar nos próximos 10. O importante sempre de minerar numa pool de mineração é que você dilui esse quesito sorte ou azar com o resto dos mineradores, diminuindo a volatilidade da sua carteira. E é isso, pessoal. O mês de julho foi faturado com sucesso. Ficamos aí agora, do mês passado a gente ficou R$25 negativo, esse mês a gente ficou R$54 negativo. Agora, no mês de agosto, vou estar apostando em outras moedas menores, por exemplo, a IADA Coin, que está prometendo nas calculadoras de rentabilidade uma maior liquidez, uma maior rentabilidade final. E aí eu vou ficar fazendo agora vendas praticamente diárias de todas as moedas que eu minerar, para somar no final do mês e verificar se dessa maneira a gente consegue sair positivo no mês. Beleza? Vou ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like, comenta, se inscreve no canal aí e até o próximo vídeo.